Saudações a todos! Hoje vai ser um review do Boox Nova Air, que foi lançado agora em agosto, setembro de 2021. No canal nós já fizemos o review do Boox Nova Pro, já em 2019, e do Boox Nova Color, que ainda é assim, o standard de e-reader e note-taking de 7.8 polegadas até hoje, sabe? Ainda pelo menos não tem nenhum leitor de 7.8 aqui colorido que concorra realmente contra o Boox Nova Color. Mas o Nova Air ele tem uma continuidade muito mais com o Nova 2, o Nova 3 e agora o Nova Air. Veja que a Boox tem investido nessa linha Air da sua linha de produção, principalmente com um design um pouco mais inovador e alguma moderação nas próprias tecnicalidades do leitor. A gente vai ver isso até mesmo como uma característica desse Nova Air, que em comparação ao Nova 3 e o Nova 3 Color, deve ter uma melhoria se considerarmos só os specs desse leitor. Então esse aqui é o case normal, né? Like a tablet, unlike any tablet. Vem com um cabo USB-C, uma canetinha branca, essa aqui, daqui a pouco eu vou mostrar ela com mais atenção, e o leitor. Esta capa aqui não é a capa que acompanha o leitor, essa é uma capa extra que possui botões magnéticos, botões mecânicos que eu vou mostrar. No lançamento esse ano, gratuitamente foi oferecido esse case para os usuários que adquirissem. Que é um case que cabe o leitor sem nenhum case, como se fosse um case de proteção propriamente dito, sabe? Isso aqui é uma proteção magnética, ele cabe perfeitamente aqui, mas sem a case. É assim, é um equipamento interessante, até acho que para viagem possa ser mais interessante do que propriamente esse case, que assim é mais bonito, né? Esteticamente ele pode ser considerado mais bonito, mas também me parece um pouco mais frágil, né? Ele imita uma tonalidade de alumínio, mas isso aqui é plástico, né? De ambos os lados. É magnético, então vai ligar o leitor. E tem os botões mecânicos para poder fazer a passagem de página. Então, isso aqui é comprado separadamente, mas isso aqui é possível de receber junto com a aquisição do produto como um brinde da Boox, vamos colocar assim. Quanto às canetas, a caneta que vem, essa aqui, ela é anexada, vamos dizer, mecanicamente ou magneticamente ao leitor. Então, quando você fecha, ela fica exposta. Que não é tão interessante porque para transporte pode ser um pouco ruim. Eu prefiro até nem utilizar. Propriamente, quanto ao leitor, ele tem umas características bem interessantes. Ele é talvez o standard realmente de um 7.8 e até diria que é um dos melhores, se não o melhor 7.8 hoje para escrita, para leitura no mercado. Ele tem 7.8 polegadas, então, e tem uma tela de vidro, mas com a película pré-aplicada, então até a sensação tátil de escrita é bastante confortável. Ele, além disso, tem 32 GB de armazenamento e, por outro lado, também tem 3 GB de memória RAM, o que é algo assim bastante considerável para um leitor como esse, comparando com a geração anterior que tinha apenas 2 GB de RAM. E ainda vai contar com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz e Bluetooth 5.0. Além de controle de luz quente e fria, que é uma característica interessante que os leitores hoje em dia
tem acompanhado. Vou mostrar isso para vocês depois, se possível no vídeo vai dar para perceber isso. Tem uma caixa de som, né? Na verdade, uma caixa de som dupla aqui. O design dele é bem interessante, vou tirar ele aqui do case. Vai ter um certo reflexo aí, mas vocês podem perceber que são bordas simétricas para cada lado, o que isso não acontecia em todos os leitores. Ele é um pouco oval aqui, nas laterais, não chega a ser um layout quadrado, inspirado no iPhone 4 e hoje em dia no iPhone 12 e 13, como é o layout, por exemplo, do Books Leaf, que foi lançado agora em outubro. Então ele tem um layout mais que seria uma transição entre o layout anterior e o layout próximo, acredito que será o da Books, um pouco mais quadrado. Ele é de alumínio, corpo de alumínio, e ele imita, não sei se o vídeo vai perceber, mas são como se fossem pequenas bolinhas que dão um certo atrito no contato, portanto. É interessante, ele é, vamos dizer, facilmente manipulável com uma mão só, ou para leitura lateral. Isso é um dado interessante, ele não tem o sensor de movimento igual o Books Leaf ou mesmo o Note Air. Uma pena esse Nova Air poderia ter assumido essa funcionalidade já que foi lançado esse ano, mas isso é um detalhe porque você pode configurar, por exemplo, o botão físico para girar. Então ele é conectado magneticamente, então ó, fechou, desligou. Então ele vai religar agora, né? Já que eu fechei e abri. Então vejam, ainda quanto característica, né? Ele tem apenas 235 gramas. Esse é um peso considerável, bastante razoável para um leitor. Alguns podem ainda pensar que é pesado, e até diria assim, ainda um dos padrões de comparação seria o Kindle Oasis de 7 polegadas. Então veja até que o Books Leaf, que foi recém-lançado, também tem 7 polegadas, o layout é um pouquinho diferente, não é tão quadrado igual o Kindle, mas a diferença de tela que eu quero mostrar, ela é significativa. O que 0.8 faz de diferença em relação a um leitor como esse? A leitura para textos fica mais agradável, é um tamanho bastante razoável. Eu diria assim, ele vai ficar com ambos com as capas, você vai perceber que ainda o Books Nova Air é mais pesado do que o Kindle, né? O Kindle é bastante leve, também tem um corpo de alumínio, que é um padrão que tem sido copiado, né? A e-reader XS, que é um lançamento chinês agora só em língua inglesa, é praticamente uma cópia do Kindle Oasis. Mas Kindle Kindle, tem as suas limitações, a gente pode depois fazer um vídeo sobre isso. Acho o Kindle bastante limitado, por mais que seja ainda um padrão internacional e até de referência dos leigos, mas um leitor com Android é muito mais interessante pelas funcionalidades dele. Um último comentário, ele ainda tem um conector de USB-C, você pode ligar adaptadores ou para pendrives, fones de ouvido, ou mesmo teclado físico, isso é interessante. Tem um microfone aqui embaixo, em cima não tem nenhum microfone, só o botão de ligar e desligar. Nas laterais, o ímã de conexão com a canetinha, né? E nesse lado aqui, apenas o conector físico para conectar. Essa capa é apenas para o Nova Air e nenhum outro leitor da linha do Books vai funcionar. Assim como o próprio Leaf, tem uma capa magnética que também só funciona para o Leaf. É vamos dizer, uma tendência de criar assim, acessórios personalizados e até, vamos dizer, seguindo o mesmo layout de design do produto. Então ele tem 235 gramas de peso, como falei com vocês, é bem leve e tem uma bateria de 200 mAh, 2000 mAh, o que é razoável, dada a eficiência de processamento que essa linha de processadores da Books agora tem,
mas poderia ser maior. Você tem leitores de 7.8, mesmo assim, da Pocketbook ou da Likebook, que a bateria é um pouquinho maior, né? Poderia ser uma bateria de 3.000 mAh, mas talvez tornaria ele mais pesado, e a ideia do Air é ser um leitor bastante leve. Então, quanto às canetas, essa é a caneta que veio como designada para o Books Nova Air. Como falei, ela conecta magneticamente. Nem estou utilizando ela, tenho utilizado a caneta do Samsung Light S6, que também conecta magneticamente pelo lateral aqui, o que fica bem interessante. Um cinza escuro com cinza claro até não fica tão destoante no final das contas. E eu pelo menos acho que ele é mais leve, mais funcional, né? É uma questão também de gosto. Mas na comunidade internacional, essa caneta do Nova Air foi bastante elogiada pela leveza e funcionalidade. Mas, por exemplo, pecou. Não veio com borrachinha como as anteriores possuíam. Ainda é possível você usar uma caneta capacitiva tradicional, se for só, por exemplo, grifar texto ou só pontuar. Aí eu uso essa Adonit Dash 3 para poder variar. Mas ela tem baterias, essas duas são Wacom, não precisa de bateria. Então é muito uma questão assim, de funcionalidade. Perdeu a caneta, tem uma outra ainda para poder utilizar. Então essas seriam as questões assim, de configuração básica, de estrutura básica do Nova Air. Ele, como os anteriores, né, da linha nova, ele tem assim, funções de escrita, função de leitura, tem Wi-Fi, então você pode navegar, colocar certos aplicativos para poder utilizar dentro do Android. Tem habilitação do Google Play Store, que é uma coisa um pouquinho chata de ser feita, nada muito complicado, na verdade você vai acabar por selecionar, deixa eu ver onde que está aqui, você vai fazer o login propriamente com a conexão sua aqui de account, mas você vem principalmente no System Display, não acredito que fica, não, propriamente acho que fica aqui, seu account de nuvem, que agora a Book está dando como gratuito de 5 GB, não estou utilizando, mas eles já passam a utilizar. Deixa eu lembrar, acho que Network, não, também não. Até o modo não é muito complicado, a própria Books tem um tutorial sobre isso, da habilitação dessa habilidade deles de ligar no Google Play, mas, salvo engano, ela fica na função de configuração avançada. Deixa eu ver aqui, vai conectar? Não está conectado nenhum. É só uma adição. Você vai logar aqui com o seu Gmail para poder fazer essa configuração, mas tem um detalhezinho anterior, mas não é o caso. Em todas, só para apresentar para quem nunca viu a linha Nova Air, o menu é bastante básico, então você vai ter um menu de biblioteca, um menu para loja de aplicativos da Books, bem ruim, basicamente livros de domínio público internacionais, bastante Shakespeare, né? Mais obras de filosofia, por exemplo, do Bertrand Russell, Príncipe de Maquiavel, coisas óbvias e fáceis de serem obtidas na internet. Ainda o menu de notas, então que você pode fazer as anotações, a escrita. Assim, a experiência de escrita nele é excepcional, excepcional. Muito leve, muito rápido, muito responsivo. Eu, particularmente, não gosto, não fico anotando tanto. Quando eu estou lendo, um grifo, ou uma observação, uma interrogação, ou uma exclamação pela importância da parte do texto, ou mesmo um grifo entre chaves, é bem interessante ser feito no texto. Vou mostrar isso depois no PDF. Mas para escrita e para desenho, porque isso aqui é uma película Wacom, você pode desenhar com várias camadas aqui, né? Tá com um layer, mas você pode adicionar até, salvo engano, vamos ver até aqui, tá com 5 layers, até 5 camadas. Salvo engano, o Note Air
é capaz de administrar mais camadas para poder fazer o desenho, mas não é uma função que eu procuro. Você pode fazer a gravação de áudio junto, é bem interessante. Talvez um dia eu faça um vídeo específico sobre anotação, mas é uma função básica. Quanto ao armazenamento, ele tem 32 GB, mas você já inicia utilizando ele com 22 GB por conta do Android 10, esse aqui não é Android 11, já está atualizado com o firmware 3.2, que teve algumas mudanças de funcionalidade, mas de fábrica são 10 GB que você não tem acesso, então são 22 GB disponíveis, o que é razoável. Ele tem uma indexação que por tipo de documentos é bem interessante, e ainda a loja de aplicativos, porque aqui é a loja de livros, aqui é a loja aqui é a loja de livros, e aqui são os aplicativos propriamente, e dentro dos aplicativos tem a própria loja da Books, essa App Store, que é a loja de aplicativos da Books. Então, assim, você vai ter algumas categorias, né? Você pode instalar o Kindle por aqui, o Google Play Books por aqui, o Call Reader por aqui, e assim por diante. É bem interessante porque você pode inserir leitores, né? Aplicativos de leitores como do Kindle, do Kobo, do Scribd, e todos vão funcionar aqui com qualidade. Além de aplicativos assim mais leves, né? Então, por exemplo, o Tidal está instalado aqui, o Shodo, que é um leitor de PDF, está instalado aqui, o próprio Call Reader, que é um ótimo leitor para poder variar, mas hoje em dia com o New Reader, que é o leitor oficial da Books, dentro do seu ambiente de sistema operacional, não tem por que você usar um outro leitor. Até uma recomendação para quem estiver vendo e tem um leitor como esse, ou vai adquirir um leitor como esse, instalem esse e-ink Bro, que seria de um e-ink browser. É bem interessante, o melhor navegador que atualmente tem mexido, vale a pena. Então fica aí essas recomendações, e aqui a própria configuração de menu de configuração, várias funções, tempo, bateria, o que você vai fazer para desconectar, etc, configurar vários aspectos. A Smart Cover, você pode configurar o botão. Eu, por exemplo, configurei para poder girar. E isso é um dado interessante, porque como não tem o sensor automático, eu posso girar com o botão. Pressiono e aí ele vai girar. Então, posso fazer assim a leitura, que é bem interessante, porque você pode também, por exemplo, deixar o leitor em pé, assim, e utilizar o marcador, ou mesmo retirar a funcionalidade de girar, né? Você pode ler aqui, pode voltar aqui ou voltar à posição. Pressiona, voltou à posição. Ou você pode girar várias vezes para poder ficar assim, por exemplo, a depender se você quer passar a página com a mão direita ou com a mão esquerda. Então, assim, isso é bem interessante. Essa configuração, eu vou dizer que, para além da função de apertar um botão físico, gosto bastante da função de girar a partir desse pressionamento contínuo. Mas vamos propriamente algum PDF, para vocês perceberem. Vou abrir esse Conto dos Irmãos Grimm aqui, que é um livro até relativamente com tamanho maior, né? O original seria pelo mesmo tamanho de página A5, né? Então isso aqui é uma página A6, para quem não está muito acostumado. Pense na página 4, dobre uma página 4, você vai ter uma página A5. Dobre uma página 5, você terá uma página 6. De tela efetiva, propriamente, sabe? Isso vai variar, tanto que a própria Supernote utiliza isso para poder diferenciar. O de 10 polegadas é o A5 e o de 7.8 polegadas é o A6, no caso da Supernote. Assim, então, é possível ler um livro relativamente grande assim? Isso aqui tem até como você dividir o layout, por exemplo, e colocar o layout dele de navegação como se fosse com barras paralelas, sabe? Você pode mudar aqui, ou aqui no caso aqui do Article Mode, que vai ler aqui, primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. É bem interessante para quem vai ler textos maiores, por exemplo, ou mangá, né? E não é muito o meu caso, mas quem vai ler o mangá pode também fazer as configurações, porque você pode mudar também, salvo engano, você pode alterar a configuração. Pensei que dava para alterar. Aqui dá para alterar assim
a depender da borda, né, da página. Mas esse é um outro aspecto. Além disso, ele vai ter o PDF Reflow, que eu não uso tanto, mas é interessante, e sem contar as questões de girar. Eu, particularmente, um livro com 2 barras, eu acabo lendo, me esforço para ler assim a página inteira, porque se eu tenho que dividir, eu tenho que passar daqui para cá, depois daqui para cá. Isso vai variar assim muito de texto para texto. E assim, você tem as configurações propriamente. Por exemplo, se quer um atalho, 2 cliques você volta. Tem os gestos, né, de configuração. Vamos abrir aqui esse livro do Schopenhauer, que é um livro de tamanho normal, né, A5. Ele permite, quando está configurado, por exemplo, atualizar a página, porque às vezes você está mexendo uma página assim, está passando página só arrastando, fica uma leve sombra atrás, aí você pode atualizar a página. Aqui você volta para o menu inicial, né, se for o caso, e aqui é só um back que eu configurei. Então você pode configurar isso de vários sentidos. Ou, por exemplo, esse ajuste de intensidade de luz. Acho que não vai dar para perceber, mas está com a luz amarela no máximo, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui a diferença. A luz amarela no máximo, a luz amarela no mínimo. Isso é uma função bem interessante disso para leitura à noite, por exemplo. Lembrando que isso aqui não é backlight, isso aqui é uma frontlight, diferentemente de tablets, computadores que são backlight. Então, a película de iluminação que, vamos dizer, é menos agressiva e menos cansativa para a leitura. Vou retirar aqui porque não tem necessidade. Tem que segurar e descer para poder fazer o controle de luminosidade. Às vezes você não faz tão facilmente assim. Tem os controles também de contraste máximo. Poderia ser volume, mas esse aqui é de contraste. E esses aqui são os controles de intensidade de luz. No escuro, não é uma tela completamente branca, então assim, com baixa luminosidade você consegue ler. Mas ela é uma tela mais clara que, por exemplo, a tela do Nova Color, que é uma tela relativamente escura para um e-ink. Então, por exemplo, a luz solar em ambiente aberto não faz nenhuma diferença, os dois são igualmente agradáveis. Mas em ambientes fechados, com baixa luminosidade, o Nova Air é mais agradável de leitura. Você não precisa nem ligar a luz, basta uma iluminação externa, propriamente, que você resolve isso. E assim, aqui, por exemplo, o livro está em modo contínuo de leitura. Apertou o botãozinho, passa a página. Sem gastar bateria, não é Bluetooth, é totalmente, vamos dizer, eletrônico, mecânico aqui a questão, né? Botãozinho mecânico e conexão direta com o leitor. Se você não quer isso, você simplesmente tira e vai utilizar o leitor sem essas questões. Eu acho assim muito leve. Eu que particularmente utilizo muitas vezes o iPad Pro de 12 polegadas na mão, que é quase 1 quilo com capa, né? Pelo menos uns 800 gramas com capa. Isso aqui é uma pena para poder segurar. Muito leve, você vai alternar entre os modos. Então, por exemplo, você põe o dedão aqui, mesmo assim não atrapalha a borda. Então, você pode mudar assim, também a configuração do layout, propriamente aqui. Por exemplo, navegação, você pode... não, esse aqui é uma configuração mais específica. Aqui mesmo, na função de formato, você pode girar a tela aqui. Deixa-me só lembrar onde está. Ou está em formato. Ou não é em progress. Também não está em navigation. Interessante. Eles mudaram isso no 3.2. Antigamente você podia fazer simplesmente com... Tinha um menu aqui dentro, mas de toda forma, só para poder exemplificar, pressionou, girou, e aí para você poder ler o texto, esse aqui voltou para o texto do Irmãos Grimm, mas aqui no texto do Schopenhauer,
Aí fica o tamanho assim, bem maior. Você pode segurar assim, né? Você pode segurar assim e passa com o dedo. E os grifos, agora essa versão do Nova Air, o NeoReader está possibilitando isso. Se você edita o PDF, ele está alterando internamente. Durante o firmware 3.0 isso não estava ocorrendo. Você tinha que exportar o arquivo inteiro para poder ter acesso às alterações. Agora você consegue alterar propriamente aqui dentro do arquivo. O que é bem interessante. Aí, por exemplo, se eu quiser voltar para o menu inicial, eu só faço o giro aqui com a tela, o toque central. Ou para poder atualizar aqui. E aí fica totalmente, ele gira totalmente. Ah, lembrei. Na verdade, você pode girar. Você tem o Ink Center, ele vai possibilitar algumas configurações, né? Propriamente com todos os modos de leitura. Não é aqui. Desculpem, essa é só uma função que não está sendo localizada, mas ela é passível de ser utilizada sim. Para leitura de PDFs é bastante versátil. Você não vai ter a visualização de página inteira, você vai ter de página parcial, vamos colocar assim. Você poderia ter de página inteira quando você propriamente adapta, como é assim o caso desse livro dos Irmãos Grimm que eu mostrei para vocês. Então eu acho muito razoável, eu leio para minha filha com essa fonte mesmo. E assim, você tem a questão das configurações. Eu acho assim, a depender do tamanho da letra, eu faço propriamente, viro ele e faço a leitura. Só um comentário assim, quando a questão de notas, né? Se você pegar para anotar, está no modo aqui que é só toque, mas marcou aqui o modo de escrita, automaticamente você já pode escrever. Então, cortar, por exemplo, você gosta. Isso é muito bom. Você pode habilitar o Scribble, que é uma função. Ele vai te falar qual a cor que você está utilizando. São escalas de cinza, mas que tem cores específicas, né? Escalas de cinza. E aí tem branco, vermelho, verde e azul. E outras escalas de cinza. São 16 tons ao todo, mas não ficam todos habilitados aqui. Você pode mudar o tipo de caneta, né? Que você vai utilizar propriamente, a grossura, tipo de caneta. Isso é bem prático, né? E quando você salva, no caso aqui do NeoReader, uma vez salvo, você já exporta com a função de anotação dentro do PDF. E aí, assim, uma dica final, que nem todos os vídeos eu falo, mas é plenamente possível você sincronizar com uma pasta offline. Você pode, no caso aqui, a recomendação que eu faço é instalar esse aplicativo chamado OneSync, que é da Meta Control, a empresa que produz. Eles têm para o Dropbox, tem para o Google Drive, mas estou usando com o OneDrive e ela sincroniza pasta com pasta perfeitamente. E assim, uma vez que eu salvei aqui, sincronizei, consigo abrir no computador sem nenhum problema. Vale muito a pena esse tipo de função, porque assim, não há comparação possível da leitura em tela de e-ink com tela iluminada. Quem acha o contrário, ou já perdeu completamente sensibilidade para a leitura, ou não passou ainda por o que é necessário de experimentar um leitor como esse. Acabo para a leitura utilizando muito mais um leitor de e-ink, seja esse ou outros que eu tenho, mas fica aí a recomendação do Nova Air. Vai ter aí um link para aquisição dele no AliExpress com um cupom de $10 para quem quiser. O vendedor é bem atencioso e envia para o Brasil sem grandes problemas. E aí fica essa recomendação. Acho que vamos dizer, dentre os 7.8 no mercado é difícil dizer que algum outro 7.8 bateria o Nova Air. Excluir a questão do Nova Color, que tem uma funcionalidade própria, mas eu, por exemplo, prefiro o Nova Air pelo fato de ser um pouco mais leve, um design mais moderno, além de ter uma tela um pouco mais clara para leitura à noite. Eu não me acostumei com a leitura do Nova Color à noite. Para quem vai ler de dia, não vai fazer nenhuma diferença, mas para ler à noite
acredito que a leitura no Nova Air é mais interessante do que no Nova Color. E assim, fica aí uma recomendação. Esse é um design que acredito que vai continuar no Boox. Tem um Boox que foi lançado recentemente na China, só na China, chamado Boox Note S, que é de 10.3 polegadas com exatamente o mesmo layout. Seria meio para poder concorrer com o Note Air no mercado chinês. Eu acredito que ano que vem eles vão readaptar o design e vão lançar todos com bordas brancas, um pouco na linha do Remarkable. E até mesmo se for pensar, o monitor, o Boox Mirror da Onyx, também usa essas bordas brancas, que é um pouco mais agradável do que o layout totalmente preto. Confesso que para leitor de ink caiu muito bem. Então fica aí a recomendação de canetas do próprio leitor. Digo que a capa magnética é só um bônus, né? Um bônus relativamente caro, $40, né? Mais ainda eventual frete, etc. E assim, acho que para quem vai usar normalmente em casa com certo cuidado, bastaria a capinha tradicional para utilizar ele com bastante conforto. Ok? Então fica aí as recomendações, tudo de bom e até a próxima.